Toda relação de sogra e nora evidencia uma desordem ou uma ordem anterior. Olá, meu nome é Olivia, seja muito bem-vinda a este canal. E eu resolvi trazer esse assunto porque ele, infelizmente, é uma ferida aberta para muita gente. Muita gente não compreende porque que a relação com a sogra é tão complicada e porque que afeta tanto o relacionamento. E aqui eu vou trazer alguns elementos dessas causas que, já adianto, não é nada fácil, mas é passível de resolução, desde que bem compreendida e realmente internalizada. Bom, como eu falei, toda relação de sogra e nora é uma evidência de uma ordem ou de uma desordem anterior. A primeira grande desordem possível é a desordem desta nora. É uma mulher que é imatura, desordenada e por isso acaba projetando essa desordem na sua sogra, na relação dela com seu filho. A segunda possibilidade é a desordem da sogra, que acaba interferindo no relacionamento, sem maturidade, sem compreensão do que significa o seu lugar e a sua posição. E a terceira causa de possibilidade é a imaturidade deste homem. Claro que o mais comum é uma imaturidade dos três ou imaturidade do casal. Por quê? Se o casal tiver uma maturidade, uma estabilidade, uma ordem interna de cada um e uma ordem interna do relacionamento, ninguém vai estragar esse relacionamento. Ninguém de fora vai atrapalhar esse relacionamento, por mais imatura, chata, irresponsável, enfim, que seja essa sogra. Então, eu diria que a imaturidade da sogra, a desordem da sogra, é o de menos, se não houver nesta mulher e neste homem, né, nesse casal, uma instabilidade interna, é uma capacidade de se impor enquanto casal e de entender que eles são uma unidade e que qualquer coisa que atrapalhe essa unidade precisa ser colocada no seu lugar. Bom, o que significa desordem, né? Então eu falo de desordem, mas o que significa essa desordem? Basicamente, significa que essa pessoa ou essas pessoas não estão ocupando o seu lugar ontológico real nessa cadeia, nessa família, nesse caso, nesse triângulo. Ou seja, essa mulher, a nora, se ela estiver em desordem, o que vai acontecer é, ela não vai saber se portar como uma adulta, ela não vai saber agir de acordo com as necessidades de uma esposa, ela não vai saber colocar limites no seu relacionamento, ela não vai saber conversar com esse marido, ela não vai saber respeitar a relação desse marido com a sua mãe, que é a sogra dessa mulher. Enfim, são N possibilidades que fazem com que essa mulher, a nora, desordenada, acabe causando problemas nessa relação, desse triângulo, sozinha. Então é possível sim que essa mulher desordenada, ainda que a sogra esteja ordenada, seja madura e respeitosa, ainda assim é possível que essa nora encontre problemas nessa relação. Por exemplo, se essa mulher, a nora, for uma mulher muito ciumenta e tiver ciúme da relação dessa sogra com esse marido, ainda que essa sogra seja respeitosa, isso pode virar um grande problema, sem nenhum motivo real, sem nenhuma desordem do outro lado, e sim uma desordem interna sua, que ela não consegue resolver. Estou dando um exemplo para dizer que não, nem sempre a sogra é o problema, tá? Eu diria que sim, na maioria das vezes existe um problema com a sogra, mas em geral o problema nasce no casal. Então, a desordem que tem que ser resolvida anterior é a do casal, porque como eu já falei, um casal bem resolvido ninguém atrapalha, né? Ainda que queiram, ainda que tentem. E qual é a desordem possível dessa sogra? Uma sogra que não entende, não respeita o limite do casal, que não entende que existe uma limitação naquele casal, que não pode ser ultrapassada por ninguém, nem por ela que é mãe, é uma sogra que vai estar constantemente interferindo nessa relação. Seja de maneira direta, falando o que ela pensa, o que ela acha que tem que ser feito, por exemplo, ou de maneira indireta, mantendo uma relação desrespeitosa com essa nora, ou mantendo uma relação inadequada com esse filho. Mas esse filho, se não colocar o limite, então ele também está desordenado, concorda? Eu preciso sempre deixar isso claro, porque o que eu percebo é muita gente reclamando da sogra que tem, sem entender que o problema não nasce na sogra,
O problema nasce na fragilidade da relação, na fragilidade desse relacionamento, que começa com a fragilidade pessoal de cada um, obviamente. Então, eu vou voltar para a desordem da sogra, porque tem coisas muito importantes para falar sobre essa desordem, mas eu quero falar agora sobre a desordem do marido, que é, na minha concepção, o ponto central. Por quê? Se esse homem estiver bem ordenado, se esse homem estiver no seu eixo pessoal, ele vai ser um homem que vai entender essa delimitação do relacionamento e, mais do que isso, vai entender o seu lugar, a sua posição nessa família. E entendendo o seu lugar e a sua posição nessa família, ele vai entender que, a partir do momento em que ele se casa com uma mulher, a mãe passa a ser parente. Isso é muito importante ser entendido. A partir do momento que eles se unem em carne, a mãe passa a ser alguém de fora. Alguém de quem ele tem que sim proteger o relacionamento, caso necessário. Então, se esse homem for um homem forte, for um homem que é um eixo moral, emocional e espiritual dessa família, ele vai entender o seu lugar e não vai permitir que essa mãe ultrapasse limites. E que se ela ultrapassar, consequências virão. Então, esse é o ponto central. O homem precisa estar ordenado no seu lugar de homem. Mas isso é muito difícil que aconteça se essa mulher não estiver ordenada no seu lugar de mulher. Então, eu vejo muita mulher reclamando que o homem não toma posição contra a mãe, por exemplo. Mas se você for analisar o relacionamento de perto, você vai ver que existem desordens anteriores, desordens que não foram vistas e que, ao serem ignoradas com o tempo, vão gerando uma grande bola de neve, que resvala, inclusive, nessa permissão de intromissão da mãe. Mas qual é a desordem dessa mãe? O que é que essa mãe não está conseguindo enxergar para atrapalhar o relacionamento do filho? Bom, basicamente o que essa mãe não consegue enxergar é o seu lugar de parente na vida desse homem. Ela se acostumou e não entendeu que ela saiu do lugar de agente principal, pelo menos de agente feminino principal na vida desse homem. Muitas mães não só não entendem isso, não só continuam achando que são o agente principal na vida desse homem, como colocam este homem também como o seu agente masculino principal, que deveria ser o seu marido. Muitas pessoas falam em mulher que casa com filho, né? Mãe que casa com filho. Esse termo é bom porque ele choca, né? É um termo bom porque você compreende mais ou menos qual é a dinâmica. Mas a verdade é, obviamente, que não houve um casamento. O que houve foi, essa mãe não soube colocar os limites necessários, porque ela deslocou a posição de referência masculina para o seu filho. Ela colocou o seu filho na posição daquele que vai protegê-la, que vai dar atenção, carinho, afeto, enfim, as necessidades que um homem precisa cumprir na vida dessa mulher, e ela acaba projetando, transferindo para esse filho. E o problema é, esse filho geralmente aceita esse lugar, essa narrativa de protetor, de ter que dar atenção, amor, carinho para essa mãe. Por quê? Porque o filho, à medida que cresce, todo filho, toda criança quer apenas ser amado pelos pais, quer receber afeto dos pais, porque afeto é igual a sobrevivência, né? Então existe uma necessidade biológica, psicológica, até espiritual nessa relação de filho e mãe. Então, à medida que esse filho é criado, dependendo de como ele vai ser criado, ele vai se adequando a essa criação, porque ele quer receber a aprovação dessa mãe. Só que as pessoas crescem, os comportamentos se cristalizam, se tornam hábito, que se tornam personalidade. Então, esses comportamentos disfuncionais, que iniciam como brincadeiras bobas entre mãe e filho, acabam resvalando, no final das contas, numa personalidade disfuncional, em que esse homem não percebe que está agindo contra a realidade, contra a sua própria natureza. Eu vou dar um exemplo que é muito chocante, mas é muito comum. Existem mães que continuam ou dando banho nos homens depois que eles se tornam adultos, adolescentes, adultos, sim, isso existe, ou que permitem que eles vejam elas nuas.
Já não é bom que a criança veja a mãe nua. Não aconselho isso, não é isso que eu faço aqui em casa. Eu acho que isso é negativo em muitos aspectos. Mas tem mães que continuam deixando que filhos mais velhos, filhos adultos, vejam ela nua. Eu conheço histórias de mães que pediam para os filhos dar banho nelas. Estou dando um exemplo, tá? Poderia dar vários. Claro que esse é um exemplo muito extremo. Poderia dar um exemplo mais bobo, de mães que acham que os filhos têm que manter a casa, têm que prover o lar. Enquanto ele mora com ela, tudo bem, faz sentido, né? Tá certo, tem mesmo que pagar umas continhas, porque ele não tá em pensão, né? Não tá ali de ajuda. Mas tem mães que acham que o filho tem que se manter provendo aquele lar. É claro que se o filho enriquecer o lugar... gente, eu não preciso nem falar, né? Cada caso é um caso. Mas estou dando um exemplo de uma função masculina que é transferida para o filho só porque ele é homem. Outra função masculina que é comum de ser transferida para o filho só porque ele é homem. De dar atenção e afeto para essa mãe. Então tem muita mãe que exige a atenção do filho. Que diz, você tem que dar atenção para mim, eu sou sua mãe. Tem que andar de mão dada comigo. Né? Tem mães que a nora pode estar do lado, é ela que vai andar de mão dada com esse filho. Eu estou dando alguns exemplos, mas podem ter muitos outros de comportamentos que foram arrastados por uma necessidade desta mãe, por uma demanda emocional desta mãe, e que o filho comprou, cresceu comprando, se tornou personalidade, e aí essa terceira mulher que entra na relação, ela não encontra um marido inteiro para ela. Ela encontra um homem que ainda não entendeu qual é o seu lugar de filho e o seu lugar de marido. Que ainda não entendeu como dizer, não, mãe, daqui você não passa mais. Eu não sou mais uma criança, eu não moro mais com você, acabou certas interferências. Você não interfere mais na vida da minha família, por exemplo. E aí você percebe que essas interferências, elas deixam de ser tão extremas, né, como nos exemplos que eu trouxe, e começam a se tornar sutis. Então são interferências como, eu acho que vocês deveriam morar em tal lugar e não em tal lugar. Eu acho que vocês não deveriam comprar tal coisa, mas tal coisa, exemplo, né? Então essa mãe, ela começa a interferir na vida prática, material desse relacionamento, porque ela se sente pertencente a ele. Ela acha que ela faz parte ainda da vida do filho para direcionar a vida desse filho. Uma coisa é uma mãe dar conselhos para o seu filho. Isso é importante, sim. Uma mãe, principalmente uma mãe sábia, o que é muito difícil, mas se essa sogra, essa mãe for sábia, ela pode e deve sim, eventualmente, pontualmente, ajudar esse casal desde que se peça a ajuda anterior, ou seja, desde que ela seja solicitada. Ela como matriarca da família, ela como, em tese, mulher mais sábia, pode e deve ajudar com que esse casal vejam coisas que eles não conseguem ver ainda por serem mais jovens, por não conseguirem na correria do dia a dia, enfim. Mas isso é muito diferente de uma mulher, uma mãe que acha que pode ficar interferindo em detalhes da vida do casal. E se esse homem, como eu falei, não tiver um posicionamento forte, não entender que essa mãe é uma parente que não pode interferir nesse relacionamento, o que vai acontecer é que esse casal já fragilizado vai ser influenciado por essas interferências dessa mulher. Então, resumindo, o que eu preciso que fique compreendido aqui é: nenhuma relação negativa entre nora e sogra existe, senão porque existe uma fragilidade anterior desse casal que precisa ser resolvida entre esse casal. E isso começa, como eu sempre falo, compreendendo quais são as suas fragilidades, olhando para dentro de si, entendendo o que é que eu não estou fazendo. O que é que eu não estou cumprindo na minha função de esposa? Ou o que é que eu não estou conseguindo dizer ou fazer? Que limites eu não estou conseguindo dar? E aí sim, quando você começar a olhar quais são as suas lacunas internas, é que as relações vão começar a entrar nos eixos, a entrar na ordem natural dessa relação. Porque toda relação tem uma natureza. Existe uma ordem natural para que as relações se deem.
E quando elas estão na sua ordem, no seu eixo, na sua natureza, as pessoas fluem. As coisas acontecem de maneira agradável. Ainda que aconteçam coisas desagradáveis, ainda que aconteçam problemas, ainda assim são problemas que são resolvíveis. Eles não impedem a vida desses indivíduos. Bom, é isso. Se você gostou, comenta aqui nesse vídeo, curta esse vídeo, manda para quem você acha que precisa ouvir. Espero que você tenha gostado.